Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Hoje o programa é sobre Ho'oponopono. Vem comigo. Sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Eu convidei a Vládia, que vai falar um pouquinho sobre essa técnica que não é tão antiga, e não sei se você sabia, ela foi criada no Havaí. Pois é muito relacionada a um autocompaixão, um auto-perdão, e nós vamos descobrir muito mais com a Vládia. Vládia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Papo de Terapeuta. Nossa, eu que agradeço, uma gratidão de estar aqui, né, trazer um pouquinho sobre esse assunto que me encanta muito, né, e muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber. Mas como que você conheceu o Ho'oponopono? Nossa, olha só, eu sou fonoaudióloga de formação, né, trabalhei muitos anos, 25 anos, na realidade, na área de saúde do trabalhador. E há 10 anos eu achei que já tinha cumprido a minha missão nessa área ali. E aí encerrei esse meu trabalho e eu sempre gostei muito de estudar, buscar coisas do autoconhecimento, né? Então estava sempre lendo coisas. Minha mãe também gostava muito de ler livros, sempre via me pedindo, e um dia ela falou, li aqui sobre Ho'oponopono, queria ver esse livro, e eu fui atrás. Eu comprei o livro para ela, não deu muita bola, e eu me encantei com o livro Limite Zero, do Joe Vitale, que eu acho que foi o livro que realmente trouxe o Ho'oponopono para... o Joe Vitale não foi ele que criou, mas ele que divulgou, ele que escreveu muito, né? O livro, né? Porque ele conheceu, quando ele ouviu falar que existia um psicólogo havaiano que tinha curado uma ala de um hospital havaiano de doentes psiquiátricos graves, né, criminosos. Inclusive a maioria criminosos, né? Exatamente. E ele começou a procurar aquela história, eu não sabia se era verdade ou não, até que ele encontrou realmente o Dr. Hugh e começou a estudar com o Dr. Hugh e conseguiu escrever o livro com ele. Então, aí o Ho'oponopono começou a ser divulgado mais amplamente, porque é uma filosofia que era muito restrita aos xamãs, aos praticantes lá da ilha, né? Das ilhas ali do Havaí. E eles mesmos, essa filosofia ela vem sendo passada oralmente e muito entre eles, né? A Morna Simeona, que foi uma das xamãs que começou a modificar essa história e trazer o Ho'oponopono para uma prática mais individual. Tá. Por quê? O Ho'oponopono, na realidade, ele é uma filosofia ancestral, né? Então, se vai estudar a história dos Kahunas, então já vem lá do continente de Mu, então que eles veem essa filosofia. Que século isso, mais ou menos? Nossa, lembra? Não tem nem antes, né? Ancestral, Atlântida, no tempo de Atlântida e algo milenar. Continente, exatamente. Mas esse conhecimento foi sendo passado oralmente, né? E acabou sendo mais divulgado ali na Polinésia, mas no Havaí que foi descoberto. Assim, quando aquele psicólogo começou a utilizar... Antes disso, a Morna Simeona, que é a grande divulgadora, na realidade. O Ho'oponopono, ele era uma prática coletiva. Então, quando existia um problema nas tribos, né, nas comunidades, as pessoas envolvidas naquele problema eram reunidas
E aí esse problema era discutido e todo mundo falava sobre o que, né, o que estava sentindo, e isso até que todo problema fosse resolvido, que todas as mágoas fossem sanadas, que todas as raivas. Então, quando terminava a reunião, aquilo tinha que estar realmente, as pessoas perdoadas e aquilo encerrado. E aí a Morna é uma xamã, xamã é um curandeiro né, das tribos lá Sim. Ela participava de tudo aquilo e percebia que nem sempre era fácil reunir todo mundo, né? Fazer esse trabalho coletivo. E partindo do princípio que... Desculpa, e essas reuniões eram só os envolvidos ou a tribo toda? Só os envolvidos, só os sempre envolvidos. os envolvidos, né? Então, alguém Então, às vezes poderiam ser só duas pessoas. Ou, enfim, mas as pessoas que estavam envolvidas. Então, todos os envolvidos sempre eram. E ela começou a perceber, partindo os estudos que ela fazia, as práticas que ela tinha uma evidência muito grande. Então, tudo que ela ia recebendo também de informações dos mentores dela, ela percebeu que, partindo do princípio que somos todos um, que tudo é energia, que tudo que eu trabalho em mim, trabalho no outro, ela poderia, se eu fizesse um trabalho individualmente, esse trabalho ia ser passado, né? Ia atingir as pessoas envolvidas também. E aí ela criou o Ho'oponopono de identidade própria, que é o Ho'oponopono que a gente pratica hoje, onde cada um pratica individualmente. Que é o que foi divulgado pelo Joe Vitale. Exatamente, exatamente. E aí o Dr. Hugh Lane conheceu ela porque ela criou, ela ia nos hospitais, a Morna fazia curas, né, pelo poder realmente de cura que ela tinha muito grande. O Dr. Hugh Lane tinha uma filha com problema de pele muito grave e a Morna curou a filha dele. E aí ele passou a acompanhar, foi incrível, ele conta as histórias que ele foi em 2 cursos da Morna e saiu no meio do curso dizendo, essa mulher é biruta, né? Ia embora e disse, não, isso aí é demais para mim. No 3º curso ele ficou até o fim, começou a praticar, começou a perceber realmente o que era, e aí se tornou o discípulo e o companheiro dela, né? Junto, eles foram divulgando esse trabalho pelo mundo. E quando ela faleceu, ele que ficou como o responsável por levar esse trabalho para fora do Havaí. E aí conheceu o Joe Vitale, aí que, né? O Joe Vitale escreveu o livro, e aí que realmente foi cada vez sendo mais divulgado. Eu, particularmente, aqui no Brasil, conheci que também faleceu ano passado, o Al McAllister, que foi acho que um dos pioneiros a trazer o Ho'oponopono pro Brasil. Pro Brasil, né? Ele que também aprendeu com o Dr. Hugh Lane, ele morava nos Estados Unidos e acabou trazendo para o Brasil. Então, quando eu conheci o Ho'oponopono, quando eu li o livro, eu fui procurar alguma coisa que eu pudesse, algum grupo, algum curso, porque eu fiquei muito encantada realmente. E aí, naquele período, ia ter um workshop com o Al McAllister em Gramado, que eu me inscrevi para o workshop, e aí comecei a fazer os cursos com o Al, fiz a minha formação com ele, participei de vários grupos de estudo com ele, e cada vez fui me envolvendo mais, assim. E o Ho'oponopono, desde que eu comecei a praticar, ele foi direcionando a minha vida, no sentido de aparecer cursos, pessoas, terapias, né, me direcionando. Mas qual foram as maiores alterações que você sentiu na sua vida? O que foi que de maior impacto você percebeu desde que conheceu o Ho'oponopono? Quando eu conheci, como eu te falei, eu estava numa busca, né? Eu tinha terminado meu trabalho como fonoaudióloga e estava pensando, e agora? Vou para onde? Vou fazer o quê? E não sabia realmente, assim, gostava dessa área de autoconhecimento, mas como uma coisa minha, né? De realmente, nunca tinha pensado em eu trabalhar ou eu me envolver com terapias, né? Sim. E o Ho'oponopono foi me levando para isso, realmente. Aí fiz essa formação. Logo, um tempo depois, eu conheci um outro trabalho, que é o trabalho da reconexão, que é um trabalho muito forte no sentido da gente encontrar o nosso propósito. Eu fiz esse trabalho, e aí, quando eu fiz esse trabalho, eu fui fazer cursos.
Mas por que eu digo que o Ho'oponopono me levou? Porque eu conheci esse trabalho da reconexão dentro do grupo de Ho'oponopono que eu participava. A gente tinha um grupo de estudos e de práticas, e um dia apareceu um vídeo da pessoa falando sobre o trabalho, né, da reconexão e da cura reconectiva na época, que é o Rogério. E aí eu fiquei encantada com aquilo, fui ver, fui estudar, fiz a minha reconexão, e aí sim, realmente a minha vida começou a mudar totalmente, me envolvi com áreas, fui fazer o curso para trabalhar com isso, é um dos trabalhos que eu faço hoje, e aí foi me direcionando, as práticas foram me direcionando para outras coisas, comecei a trabalhar, pintar mandalas, que eu fazia um outro trabalho de manual antes, comecei a pintar as mandalas que também Aliás, me temos traz... até uma imagem com as suas mandalas, né? Então, é isso que eu digo, eu vou praticando e as coisas vão aparecendo. Então, quando eu tenho alguma dúvida do que fazer, de que caminho levar, para onde ir, eu faço a minha prática e aí daqui a pouco vem as ideias. Porque é isso que... agora vamos falar, né? A gente falou o que é o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma proposta de limpeza de memórias. Então, qualquer problema que nós temos, como ali a Morna juntava as pessoas para resolver os problemas. Quando a gente faz individualmente, a gente tem algum problema, tem um sentimento, tem algum medo, qualquer sentimento, a gente volta para dentro e limpa a memória, faz o pedido de limpeza de memórias que está causando aquilo. Então, para o Ho'oponopono... Que tem muito disso aqui. A gente já vai falar um pouquinho sobre elas. Para o Ho'oponopono, tudo o que nos acontece são memórias, ou coisas que estão no nosso subconsciente, né, que vão sendo colocadas desde que a gente nasceu, ou que já vêm da nossa ancestralidade, né, que a gente já carrega através do DNA. Então, está ali no nosso subconsciente. Então, às vezes, por um gatilho, né, alguma coisa que nos acontece no dia, abre uma gavetinha daquela memória que estava ali escondidinha, e aí aparecem as situações que a gente acaba se colocando, ou o sentimento que a gente tem. Então, quando a gente vai limpando essas memórias, com alguma daquelas ferramentas que apareceu aqui... Sim, daqui a pouco volta. A gente vai liberando, e quando libera essas memórias, a gente volta para o nosso estado normal de ser, que seria o equilíbrio, né? O nosso estado de equilíbrio. Sim, as mandalas que você pinta aqui. Né? Essas mandalas... E aí a gente já volta para... Essas mandalas surgiram, então, depois disso, né? Essas limpezas que eu fui limpando, a minha angústia, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Ia limpando isso, e aí um dia surgiu no Instagram, eu acho, um workshop de mandalas, eu nunca tinha uma técnica ouvido muito falar, muito bonita, não conhecia, fui olhar, me encantei, e aí hoje faço essas mandalas. Mas vamos voltar pro Ho'oponopono. Então, e aí, essa limpeza de memórias, então, é que nos traz para um estado de equilíbrio, e nesse estado de equilíbrio vem essas inspirações que eles chamam. Sim. Que é a divindade, né, o Criador, o Deus, como cada um interpreta essa energia maior que nos rege, está o tempo inteiro nos enviando essas inspirações, né? Então, quando a gente está nesse equilíbrio, a gente recebe isso, como ideias, tipo, nossa, não tinha pensado nisso antes, ou as soluções aparecem através né, que são as intuições, que são né, as intuições. Que a gente tem, os insights. E aqui são várias ferramentas do Ho'oponopono que podem ser usadas. A mais comum, acho que a mais comum não, a mais conhecida, né, são as 4 frases. Sim. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que é simplesmente isso, a gente aquietar a mente e ficar repetindo essas frases, sempre prestando atenção no que a gente sente, porque o Ho'oponopono é feito em cima do nosso sentimento. Então, estou com raiva, olha para a raiva e vai falando as 4 frases e vai percebendo o que acontece dentro. Vai percebendo esse sentimento e se dissolvendo. Não é simplesmente estar dirigindo, distraído e ficar
falando ou mentalizando sem ter Pode. nenhum direcionamento, né? Pode até ser dirigindo, mas desde, né, que perceba. Sim. O que não adianta é fazer no automático. Porque aí Que é não o que muita vai- gente a faz e maioria. depois... E aí fala, não Não adianta, funciona, não resolve, é. não funciona. Por quê? No automático realmente não funciona. Então, eu sinto muito, e eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá em várias coisas, né? A gente tem várias produtos já com esse nome, e aí Sim. às vezes eu fico pensando, as pessoas às vezes nem sabem realmente qual é o poder dessa ferramenta, e é realmente muito poderosa. Aqui a gente tem outras, água solar azul, que é colocar água numa garrafa azul e deixar no sol por 1 hora, né? A transformação que o azul do vidro faz na água se torna uma ferramenta de limpeza. Pode E aí ser é só um vidro beber. transparente com um plástico azul Pode, por fora, um celofane. Um celofane. É. Só não pode ter tampa de metal ou plástico. Tem que ser alguma coisa assim. Eu coloco sempre um filozinho, um tulezinho Um em cima. tecidinho. E depois, sim, ela pode ser colocada em qualquer garrafa. Pode ser feito para beber, para lavar roupa, para colocar na planta, né? A água já é uma ferramenta de limpeza. A gente não precisa usar as frases juntos. Só Tá. o beber a água. Na cromoterapia a gente usa várias cores. No Ho'oponopono, É o azul. só o azul. É o azul. Tanto que na cromoterapia eles chamam de água solarizada. Sim. E ali ele fala, água solar azul. Água é o nome solar azul. que é o nome dessa. Tá, e é só no sol. É Lua, na Não, Lua não vale, ou vale também? Na Lua não. Se não tem sol, pode usar uma lâmpada amarela. Tá. Aquela lâmpada incandescente, que hoje já tem mais... Hoje se diz a lâmpada quente, né? Que É. ela é a luz Na amarelada. luz amarelada também pode, num caso não tem sol, não chove há vários dias, tu quer fazer, pode usar a lâmpada. Mas sempre melhor no sol, né? Sim. Sempre melhor no sol. Outra ferramenta que é muito poderosa, que é a gota de orvalho, que é a mesma coisa, a mesma prática das 4 frases. Em vez de usar as 4 frases, usa gota de orvalho, vai repetindo essa frase. Falar gota de Mentalizando. orvalho. Ou imaginar Sim, ou mentalizar. uma gota te circundando, uma chuva de gotas de orvalho. A imaginação Não ali precisa ir lá às 5 da manhã colher não precisa. a gotinha de orvalho. E a gota de orvalho é muito usada para medos, situações de medo, situações de angústia muito forte. Ela é muito poderosa, assim. E Me dá um exemplo mais prático. vou te contar uma história, então, minha. Perfeito. Eu, há um tempo atrás, desenvolvi um medo de viajar, que eu não sei de onde veio. De uma hora para outra, comecei a ter medo de viajar, de qualquer coisa. De carro, ônibus, não importa, né? Eu entrava e viajava super apreensiva. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou lá de Juí, e um dia eu estava lá em Juí, voltando para Porto Alegre, e saindo de lá com um dia como está hoje aqui, né? Chovendo, muito forte. E eu entrei no ônibus quase em pânico, assim, pavor. Era uma coisa incontrolável. E eu tinha no meu celular uma meditação com a gota de orvalho. Botei o fone, fechei os olhos e fui, né, só ouvindo. Deixei repetindo aquilo. No meio da viagem, já tinha sumido aquele medo. Eu vim olhando a paisagem na chuva, chovia muito forte. E o resto da viagem olhando pela janela, cheguei aqui tranquila, nunca mais tive nenhum medo de viajar. Então, o Ho'oponopono não explica da onde que vem, tu não precisa saber o que está te causando aquilo, e nem precisa saber, nem precisa reviver, por exemplo, vou limpar uma memória. Eu não preciso reviver. Não precisa reviver aquele sofrimento, aquele trauma para trabalhar com ele. Nem sempre vai vir eu não sei o que me desencadeou esse medo. E limpei isso sem saber. Em alguns momentos, quando a gente vai fazendo a limpeza, até pode vir memórias, né, lembrar de algumas coisas, e aí continua fazendo a limpeza, aquilo vai sendo liberado, né. Outras situações, às vezes, as pessoas falam que começa a fazer e piora uma situação que está vivendo. O que isso pode significar?
memórias que estão sendo liberadas, mais de uma memória. Tá. Então, assim, a gente, como tá lá tudo quietinho, São vai várias mexendo, camadas que vai vem trabalhando uma por trazendo vez. tudo. Então, o piorar é essas memórias que estão sendo soltas. Sim. E aí as pessoas param de fazer. E aí fica no pior. Né? Então, aí que tem que continuar, porque aí é que vai continuar fazendo essa Sim. limpeza para realmente liberar. E aquele armário que está no canto ali, a hora que você abre a gaveta que você lembra. Exatamente. A coisa está pior do que eu imaginava. Tem que enfrentar Tem que- e limpar, É quando a gente trabalhar. coloca, né, a água num copo cheio de terra, Aham. até liberar tudo aquilo, Sim. até aquele copo ficar com água limpa de novo, né? Tem que entrar muita água. Então é nesse sentido. Começa um processo, percebeu que piora, não para. Vai limpando, né? E Não é sempre que acontece isso. não é ver- sempre, mas às vezes é algum processo que é mais dolorido, que tem mais Acontece coisas em metade das envolvidas. situações, muito menos. Não, É é raro. até mais raro, porque como eu te falei ali, em geral a gente acaba liberando essas memórias sem nem se dar Sim, conta do sim. que, né? Então, É bem raro que aconteça, com a mas pode prática contínua, a Aham. gente vai limpando isso e às vezes nem percebe essa piora. Então, o Ho'oponopono fala muito de continuidade, né? E consistência. Começa a fazer, usar ele como rotina nas práticas diárias. E é isso, assim, Rotina, não automatizado. não automatizado. Rotina Então, gente, não é automático. Continue fazendo, isso mas sentindo com intenção, com intuição, né? pode fazer sem precisar ter um problema. Por exemplo, começa de manhã com uma prece, né? Que tem algumas petições que a gente fala que são do Ho'oponopono. Começa com uma delas, ou simplesmente pede, divindade, limpe em mim as memórias que podem se apresentar no meu caminho no dia de hoje, trazendo conflitos ou problemas, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Começa amanhã falando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso já vai limpando o nosso caminho, como Não se fosse precisa nem limpando. ser amanhã, hoje antes de dormir. Não, amanhã não, de manhã, né? De manhã. E antes de dormir, se Sim. fizer isso pelo menos de manhã e à noite antes de dormir, é como se limpasse o nosso caminho. Limpa né? Já vai tudo limpando, aquilo que passou durante o dia que a gente não precisa Exatamente. carregar mais. que às vezes nem se deu conta que Não está se ali deu- na nossa... E tá preso, tá agarrado no nosso campo. E de manhã, pela manhã, começa Se para prepara pro limpar, dia. para preparar para o dia. Então, né? E sempre que perceber, o Ho'oponopono fala uma coisa que é muito importante: o estar presente, viver no presente. A gente vive muito no automático, né? E aí Sempre as no coisas futuro, né? acontecem e a gente nem se dá conta do que está acontecendo. E o estar presente é se dar conta de coisas que entram no nosso campo para nos tirar do equilíbrio. Então, percebeu alguma mudança, já faz uma limpeza, ou com as frases, ou com a gota de orvalho, qualquer uma dessas ferramentas, naquele momento que percebeu algum desconforto já Percebeu? acontecendo. Respira fundo, mentaliza Exatamente. e vai- segue o dia. e Não segue. precisa interromper a Não, atividade, é só mudar ali, né? nada. Porque como é uma coisa individual, Sim. tu não, né, faz ali quietinho, ninguém está nem percebendo que está fazendo, né, a tua mentalização das 4 frases. Nós temos mais uma ferramenta ali. O lápis borracha que está aí É. é um lápis comum, lápis borracha com a borrachinha na Sim. ponta. O lápis borracha é outra ferramenta que a gente usa que traz para o nosso subconsciente a ideia de apagar memórias, apagar, né? Então, no Ho'oponopono a gente conversa com o subconsciente, porque quando a gente está falando dessas ferramentas, gota de orvalho, lápis borracha, parece uma coisa de biruta. O que isso vai funcionar? Mas funciona, porque é com o subconsciente que a gente conversa. Então, o lápis borracha pode escrever num papelzinho ou num caderno um problema que esteja vivendo ou um conflito com alguma pessoa, o nome da pessoa que tem conflito, e vai batendo com o lápis no papel. Só. Juntando com a gota de orvalho, falando gota de orvalho, gota de orvalho. São duas ferramentas Para o usadas pessoal ver juntas. que não é nada armado, né?
Eu tenho aqui o meu caderno do Papo de Terapeuta, onde eu faço as minhas anotações. Mostra pra gente como é que é. Então, sempre bater, aqui é uma caneta, mas bater com a Com a borracha. borrachinha, vai batendo, Escreve escreve e e vai depois vai batendo. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, sempre que e percebendo o que está sentindo. E isso pode ser feito, por exemplo, ter o caderno de manhã. Levanta de manhã, tá ali os problemas que tu precisa resolver, já faz isso. Antes de sair, né? Antes de ir para o dia, para ali uns minutinhos e vai lá no caderno, bate com o lápis de borracha, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Ele serve, o lápis de borracha, essa ferramenta, por exemplo, para limpar memórias. Pessoas já relataram de querer vender casas, apartamentos, e tá difícil, e batendo com o lápis de borracha pelas paredes do apartamento, agradecendo por ter, né, o que já viveu ali dentro, e falando gota de orvalho, em seguida já liberou a venda. Então, para até em concertos... Mas eu não tenho um lápis borracha, mas eu tenho uma borracha. Não, mas Posso a bater ferramenta, com a borracha? A ferramenta é o lápis de borracha. É o lápis borracha. Pode colocar aquelas borrachinhas de ponta, né, em cima de um lápis qualquer, mas é o lápis borracha que é a ferramenta. E ele pode ser usado sozinho também, não precisa ser com a gota de orvalho, só bater em cima, daí sem falar nada. O Dr. Hugh falava que quando ele fez o trabalho com os criminosos lá do hospital, ele nunca atendeu nenhum desses pacientes, né? Ele pegava a ficha do paciente. Sim, ele trabalhava à distância. Trabalhava nele o que a ficha despertava, né? O que aquela história daquela pessoa despertava. E também ele limpava com lápis borracha em cima do nome dos pacientes, né? Daqueles que ele estava limpando. E aí foi mudando a situação toda do hospital. Aquele hospital, depois de 3 anos, foi fechado, né? A ala, aquela de criminosos, foi fechada. Os presos que eram irrecuperáveis, ditos irrecuperáveis, todos foram libertados, né? E os poucos que não foram libertados foram levados para áreas mais leves, por assim dizer, né? E então, fazia isso, usava o lápis borracha. Fazia também nos cursos, quando ele ia dar os cursos, ele pegava a lista de participantes do curso e batia com o lápis borracha em cima para limpar todas as memórias que poderiam ter compartilhadas com as pessoas que pudessem ter algum conflito durante o curso e tal. Então, né, pode ser usado sozinho, só batendo, ou com a gota de orvalho, batendo o lápis borracha com a gota de orvalho, falando a gota de orvalho. Então, outra ferramenta que é bem interessante e traz um resultado incrível. Experimente aí. Aqui a gente tem o colibri. O colibri foi uma ferramenta que o Al McAllister foi intuída com o Al McAllister. Ele estava fazendo um workshop sobre prosperidade e enviou um e-mail para o Dr. Hugh Lane perguntando o que ele podia usar como ilustração, né? Ilustrar o workshop dele. Ele disse que enviou o e-mail e entrou pela janela do quarto dele um beija-flor, circundou ele e ele ouviu, tá aqui a sua resposta, e o beija-flor saiu. Aí ele foi pesquisar o que significava beija-flor e né? Abundância, prosperidade e tal. Então, o colibri é outra... O que ela faz? Nos tira da energia que a gente está vivendo de escassez e nos coloca numa frequência de abundância, né? De prosperidade. Então, como usar? Ou ter um beija-flor no... Muita gente ter essa vibração de escassez e não se dar conta, né? Ficar preso nisso. Exatamente. Não consegue prosperar. Sempre que começa a adquirir alguma coisa, começa a crescer financeiramente, algo acontece, volta tudo. Então, pode usar o colibri também, falando, né? Colibri, colibri, colibri. Usar ele como uma tela, né? Uma imagem. Protetor de tela ali, ou ter uma imagem do colibri perto. Mas só o... Não é para ter um dentro da gaiola. Da gaiola, não. Não pode. Põe lá a aguinha, não né? Vale. Que eles veem. Sim.
Em casa eu tenho ali os E, bebedouros. e eles É lindo. veem. Então, é outra ferramenta mais específica para isso, né? Para prosperidade e abundância. E a pilastra da paz do eu, que é uma pilastra de proteção. Então, quando a gente está em alguma situação de medo, ou quando quer fazer estar num ambiente mais protegido, imagine um tubo de luz branco azulado que desce da fonte até o centro da Terra e a gente dentro dessa pilastra, protegido. Né? Então, ou em situação de medo na rua, se imagine uma pilastra dentro da pilastra. Como se fosse um escudo Ou de proteção. Auxiliar uma pessoa que está em perigo, pode imaginar a pessoa dentro da pilastra, ou proteger um carro que está na rua ali, né? Vai viajar, imagina uma pilastra em volta do Então, da ela casa. é uma proteção. E a gente, quando vai fazer um trabalho de limpeza, em geral, a gente pede a pilastra para nos proteger durante a limpeza e tal, e depois recolhe ela de novo. Por quê? Porque a pilastra protege de tudo, inclusive das coisas boas. Então, Tá. né? Por isso que a gente baixa ela na hora que realmente está numa situação mais conflitante, assim, porque senão ela não deixa nem entrar o que ela nos isola total mesmo, né? Não entra nem o que é bom, nem o que é ruim, nem o que é bom também. Então, a pilastra em momentos mais assim que realmente está se sentindo meio não só em perigo, mas desconfortável, tu chama ela por aquele momento para te ajudar num processo às vezes mais de numa voltar. insegurança, um momento de incerteza. Ou na rua, quando está realmente na rua, que é um pouco mais de segurança. E aí ela é. Então, existem inúmeras outras ferramentas, né? Mas aqui essas eu acho que são as que são fáceis de usar, não tem nenhuma restrição no sentido, é muito difícil. Não, né? São ferramentas que qualquer um pode aplicar. Sim. Não é nada complicado. E funcionam bastante. As frases, o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ela é as 4 frases são, acho que é mais comum, mas o só te amo, te amo, te amo, te amo, também é outra que é usada da mesma forma, assim, né? Com a mesma eficácia das 4 frases. E como é muito relacionado ao auto-perdão, te amo pode ser para mim, não necessariamente para outra pessoa, para uma situação. Mim, sempre, olha só. É sempre para mim? Sempre para mim. Sempre eu limpo em mim. O sinto muito quer dizer, eu estou reconhecendo que eu abri o meu campo e permiti que uma memória se manifestasse, trazendo aquele problema que eu estou vivendo. Então, que muitas vezes pessoas falam essas 4 frases para uma situação ou para outra pessoa, não é. Para outra pessoa, não. É eu vou fazer. Se eu tenho um problema com outra pessoa, eu vou limpar em mim o que eu estou sentindo em relação àquela outra pessoa. E aí, se eu limpo em mim, eu resolvo com a outra pessoa também. Né? A energia muda em mim e muda. A conexão energética vai mudar. Então, eu sinto muito isso. O me perdoe, eu estou pedindo para a divindade me ajudar a me perdoar por ter permitido que essa memória se manifestasse. O te amo realmente é o transmutador da energia. E o sou grato é a certeza de que aquele meu pedido de limpeza de memórias vai ser atendido e que as respostas que eu preciso vão chegar para mim. Sim, porque quando as pessoas têm dúvida do resultado, ele não vai acontecer. Né? Outra coisa é isso, é o soltar, né? Eu faço o pedido de limpeza de memórias e solto, porque eu sei que vai vir a resposta que eu preciso. Sim. E essa é outra dificuldade que a gente tem, né? O soltar, principalmente quando a gente está realmente numa situação de sei lá, né, um problema grave que tu precisa resolver, é muito difícil a gente soltar aquilo lá. Então, as frases vai nos ajudando. Exatamente. As frases nos ajudam a tirar daquela energia ali, e aí entrar num processo um pouco mais de leveza para conseguir enxergar, né? Porque quando a gente está muito preocupado, tu não consegue enxergar nada de possíveis soluções. Exatamente. E o Ho'oponopono nos traz para esse lugar de um pouquinho mais de equilíbrio e a gente consegue perceber
Porque as quando a gente está possíveis muito soluções. preso ao problema, à dificuldade, nós não conseguimos enxergar o todo para que possamos ter uma Exatamente. boa resolução, né? E outra coisa que é muito importante é que o Ho'oponopono nos chama para autorresponsabilidade, no sentido de que tudo que me acontece, a responsabilidade é minha, não é no outro, não é jogar a culpa para o outro. Então, isso é outra coisa, às vezes, difícil da gente aceitar, né? Então, tá passando por uma situação desafiadora, a tendência é jogar a culpa para fora. Sim. E não olhar no sentido de qual a energia que eu estou vibrando, onde eu estou vibrando, para estar atraindo isso para mim, né? Então, é nesse sentido, autorresponsabilidade, parar e olhar qual é a atitude que eu estou tendo que está me trazendo essa situação. Muitas vezes as pessoas colocam exclusivamente a culpa no parceiro, marido, esposa. É mais fácil. Não, porque a minha vida é isso, porque me traiu, porque aconteceu aquilo. E mas o que nós fizemos? Exatamente. Quais foram as nossas atitudes ou não atitudes que levaram o outro a fazer aquilo? Ou, no básico do básico, escolhemos errado. Exatamente. E isso é um exercício desafiador, a gente parar e olhar, né? Olhar para dentro, perceber. Porque isso é no automático, né? A gente está, às vezes, numa coisa, porque tu. Não, parar e olhar, tá? Onde que está a minha responsabilidade nessa? Sim, somos responsáveis simultaneamente. Então, é difícil, ou até impossível, ser só responsabilidade dos outros. Sim. Em algum ponto, em algum grau, nós também somos responsáveis pelas situações. Exatamente. Né? E é isso que ele nos faz olhar, né? Trazer responsabilidade para nós. E isso, de uma certa forma, é libertador, porque eu só preciso de mim mesmo para eu resolver os meus problemas, né? Não preciso do outro. Quando eu trabalho em mim, quando eu faço essa limpeza em mim, os problemas acabam se resolvendo também para todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, o trabalho é sempre individual. E é desafiador isso. Desafiador e Mas quando muito a gente produtivo, né? começa a colocar ele na nossa rotina, quando eu falei, né? Perceber, estar atento às coisas que estão acontecendo, trazer para a prática diária. Daqui a pouco a gente já está assim, no automático, no sentido, já entra, né? Já percebeu alguma coisa diferente, já começa a limpeza, assim. Então, o início pode ser um pouco mais difícil de começar, mas ele quando a gente entra com a prática, assim, daqui a pouco já vira uma coisa rotineira mesmo. Acaba até sentindo falta. Exatamente, a gente percebe as coisas acontecendo, já para, opa, já entra, né? Mas vamos falar um pouquinho agora das suas mandalas. Existe uma conexão do seu trabalho entre Ho'oponopono, a mandala, alguma outra técnica, o que as mandalas significam? Que são lindas, mas não é só a beleza, elas têm algo que nos transmite. Quando eu comecei a pintar, foi pela beleza, assim, foi uma técnica que me encantou, comecei a fazer e realmente pela beleza. Mas com o tempo e com o meu trabalho, quanto mais eu me aprofundava nessa minha prática, no meu autoconhecimento, nessa busca interior, o que começou a acontecer? As pessoas me encomendavam as mandalas e aí começou a vir intuitivamente a cor que precisava ser, as cores que vinham, então... E aí eu não conseguia mudar aquela cor. Eu tentava tirar e disse, não, tem que ser. Sim. Então, hoje eu percebo, assim, as cores que as pessoas precisam naquele momento, porque depois eu ia conversando e era processos que as pessoas estavam vivendo e aquela cor, porque a gente sabe a influência das cores na nossa vida, que tinham tudo a ver com o momento que as pessoas estavam vivendo. E isso hoje, então, ela virou uma mandala também terapêutica, de uma certa forma. Porque a mandala também, o que ela faz? Ela estimula essa conexão conosco mesmo, né? Parar e contemplar uma mandala nos ajuda na meditação,
as cores são frequências, né? Sim. E cores também auxiliam na mudança das vibrações. Então, tudo isso hoje auxilia nas pessoas no autoconhecimento, na autocura, né? Num processo também de cura. E essa compridinha aqui, ela é pintada dos dois lados, então é para, né, para ficar num lugar Sim, suspensa, ficar girando. Fica girando ali com E- vento. E aí comecei a incorporar os gatos, essa quadrada, né? Sair do padrão redondo. Essa quadrada é muito bonita. E comecei a pintar os gatos, e os gatos também já têm toda a energia, né, de uma transmutação. Os Sim. gatos fazem o maior sucesso, porque quem é gateiro quer essas aí. Então, também, os meus trabalhos todos são meio que voltados para isso, né, para um autoconhecimento, uma autoconexão, as pessoas se conectarem consigo mesmo. Se alguém quiser, por exemplo, uma mandala para prosperidade, Aí, essa mandala, ela tem uma validade, tem um período que deve ser usado e depois guardada, descartada, refeita. não, porque o que vai trabalhar a prosperidade? Cores que remetem para a prosperidade. Eu faço uma vibração nela com cristais, né, com incensos. A gente trabalha toda a vibração da mandala e faz plasma uma energia ali nela. Sim. E aí isso ali fica, não tem a validade, né? Ela foi trabalhada para ficar com aquela energia para sempre, assim, através das cores e desse trabalho com cristais, com incenso, com uma vibração, até com o trabalho de energia que eu trabalho, né, que é cura reconectiva. Sim. Então isso tudo vai ali. Eu conheço pessoas que compraram mandalas que, assim, eram apaixonadas, adoravam. E com o passar do tempo, não gostavam mais. Porque acho que tudo isso tem um momento, né? É o momento. É um momento, então, e não diferente das mandalas, tem o processo de cura. Daqui a pouco, naquele Sim. momento, aquilo fez o seu trabalho, né? Transmutou aquela energia que estava ali. Então, no momento que aquela energia é transmutada, aquele trabalho deixa de fazer sentido. Não faz como mais sentido, várias né? coisas, né? Outros processos que a gente vive também, que daqui a pouco tu é muito encantado e aquilo, depois de um momento, não faz mais sentido. Sim. E é isso, eu acho que essa transmutação da energia, da nossa energia, da energia que a gente está vivendo, a mandala ajuda isso. Nesse processo que eu falei, né, as cores, num processo de autocura, transmutou aquela energia, daqui a pouco realmente ela vai deixar de fazer sentido para aquela pessoa naquele momento. Sim. Né? Então, Me conta um pouquinho mais agora sobre a sua experiência com as mandalas. para mim, Porque te encantou a beleza, sim, num a primeiro prática, o fazer, tem uma questão ali, né, de um envolvimento emocional até com tua criação, né, aquele sentimento mesmo que a gente tem de fazer um trabalho manual, algo muito gostoso. Mas, além disso, o que mais que aconteceu contigo? é o meu momento de introspecção, assim, de conexão comigo mesmo. Eu, quando estou fazendo uma mandala, é uma volta para dentro. Já tive muitas soluções de problemas vindo na hora que eu estou pintando, né? Já tive processos de estar em outro lugar, sabe? Estar pintando e ao mesmo tempo estar em outro mente vai lugar para outro ali. Então, é o meu momento de conexão, assim, gosto de ficar sozinha. Às vezes gosto de colocar uma música, nem sempre. É o momento de silêncio ali, eu com a mandala. É o momento que eu viajo, né? Que é a conexão comigo mesmo ali, que se dá num processo muito grande. E é a minha maneira de me conectar.
cada vez mais comigo também. Eu tenho hobby, eu faço o meu hobby, e isso é muito comum com pessoas que fazem, né, diversos tipos de trabalhos manuais, aonde desperta a criatividade, aonde a mente se desliga dos problemas e, ao mesmo tempo, as soluções dos problemas ficam claras. Exatamente, bem-vindas. E a mandala é incrível porque ela se desenha sozinha, assim, né? Não adianta eu fazer um projeto antes. Eu vou fazer essa. Até tem, assim, por exemplo, essa ali, eu coloquei o desenho no meio, mas o on no meio, né? Sim. Mas o que vem depois é na hora que está pintando. Às vezes eu até imagino, vou fazer esse desenho. Começo a pintar, ela vai se desenhando na hora ali. E esse processo do pontilhismo, porque é pontinho por pontinho, né? Sim. Então, isso ali é a repetição, essa repetição ali vai nos levando para um outro Que a estágio mente de conexão. Sim. Né? Então, altera realmente o estado de consciência, né, quando está fazendo esse tipo de os trabalho. meus momentos realmente onde eu me conecto totalmente, assim, é demais. E para fazer a proporção, para fazer, por exemplo, os círculos, para ficar as peças todas Elas no meio têm tamanho, ali você faz uma medição ou é realmente tudo... Não, tem as linhas guias, né? A gente você faz as linhas. as linhas guias para elas ficarem simétricas, né? Mas depois é em cima dessas linhas, então os círculos ficam todos certinhos por causa dessas linhas, né? Sim. O que é automático é esses desenhinhos ali, né? O que vai ser só os pontilhados ou vai sair esses... Isso ali é na hora ali, Então, quando eu começo a pintar é que vai aparecendo vai o desenho. aparecendo e vai criando. E é isso. E é um trabalho fantástico também. Nossa, muito. Quanto tempo você demora para fazer, por exemplo, essa mandala redonda ali? Aquela Essa que tem ali tem 70 centímetros. Se eu me dedicar, bem grande. Essa ali é grande. Se eu me dedicar o dia todo, né, assim, se eu fico, em 2, 3 dias. Tá. Né? Mas, em geral, eu começo, daqui a pouco eu dou uma pausa, volto. Ou eu tenho mais de uma ao mesmo tempo. Porque eu começo a pintar, daqui a pouco eu largo aquela, pego outra. Ou eu preciso dar uma pausa. Então, em geral, eu tenho mais de uma começada. Então, eu vou fazendo simultânea. Mas, assim, uma mandala grande dessa, fazendo direto, em 2 dias eu consigo terminar. Tá. E essas pequenininhas, então, mais de uma ali por dia. Essas menorzinhas. Deve ser bem interessante ver o um processo. Trabalho muito legal, muito. E essa parte da conexão, assim, que a gente vai tendo, né? É realmente o melhor para mim, assim, né? Mas nós estamos chegando no final, temos aí mais uns 5, 6 minutinhos. Eu gostaria que você desse algum recado para quem está nos assistindo, uma mensagem, quem sabe uma oração do Ho'oponopono. A gente pode fazer uma petição. Um recado. O que eu posso falar? Quem não conhece, procura conhecer. O Ho'oponopono realmente nos traz para a consciência, para o nosso estado de presença. A gente anda muito, o mundo anda muito no automático, né? A gente não se dá conta das coisas que vão acontecendo na nossa vida, e o Ho'oponopono nos ajuda a vir para esse estado de presença. E a gente podia fazer uma petição que pode ser usada sempre, de manhã e à noite, uma petição rápida e que nos traz essa limpeza de memórias que é muito profunda. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados lhe ofendemos, a sua família, parentes e antepassados, do início da nossa criação até o presente,
nós pedimos o teu perdão. Deite isso limpar, purificar, libertar, cortar todas as recordações, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz. E assim está feito. Isso a gente pode fazer para começar o nosso dia e para terminar o nosso dia, praticando o Ho'oponopono e nos trazendo paz e equilíbrio. Ah, gostei. Você pode depois me dar isso por escrito? Claro. Porque eu vou colocar no grupo VIP do Papo de Terapeuta. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde quem nos assiste, os nossos convidados, eles participam, trazendo materiais exclusivos, como, por exemplo, essa oração, alguma outra informação. As pessoas que quiserem se comunicar comigo, com os convidados, dar algum recado, sugestão, pedir informações, tirar dúvidas, através do grupo fica bem fácil, fica bem tranquilo. Né? E as pessoas podem entrar em contato direto com o número de WhatsApp, que ele está aparecendo na tela, nós não estamos vendo, mas quem está nos assistindo está vendo o número, ou então pelo próprio Instagram, que também está disponível ali na tela para todo mundo. Esteja à vontade, Célia. É sempre um prazer, né, poder tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser, é só chamar. Vai ser um prazer em responder. Ou até mesmo para bater um papo descontraído, conversar um pouquinho. Isso aí, pode chamar. Foi um prazer te receber. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono. Prazer foi todo meu. Muito obrigado por poder falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente é encantador para mim. Encantador e apaixonante. E as mandalas também. Também, quem quiser. São lindas. Uma mandala é só também entrar em contato, que faço com todo prazer. E para você que nos assistiu, gratidão e até o próximo Papo de Terapeuta.